Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula da semana 8. Nós vamos falar de valor do capital na linha do tempo, fluxo de caixa e equivalência de capitais. Essa é uma parte que futuramente a gente verá com mais profundidade o que é isso aqui. Mas só para a gente ter uma ideia do que é um fluxo de caixa e de uma equivalência de capitais, ok? Então, vamos ver o seguinte, o que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele representa no dia a dia, no tempo, como é que funciona, como é que estão acontecendo as suas despesas e as suas receitas. As despesas aqui são os valores investidos. Não é aquela despesa de gastos que a gente tem, comprou alguma coisa e ficou assim, não. Largou, quer dizer, esse dinheiro perdeu, quer dizer, ele transformou num bem. Não é dessa forma. É como a gente tem o valor investido, como que ele vai ficar em termos de receitas, como é que ele vai ser transformado em receita ao longo do meu tempo. Então, é uma série histórica, um fluxo de caixa. Isso é o que a gente precisa saber de fluxo de caixa para dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, agora vamos à equivalência de capitais. O que é uma equivalência de capital? Dois capitais ou mais são equivalentes quando eles, transformados, passados para a mesma data focal, na mesma taxa, no mesmo regime de capitalização, geram o mesmo valor atual. Então, esses três caixas, esses três capitais aqui, eles serão equivalentes apenas se, nesta data focal T, eles geram o mesmo valor atual. Se eles gerarem o mesmo valor atual, considerando a mesma data focal, a mesma taxa, o mesmo regime de capitalização, então eles são equivalentes. Mas quando que dois capitais são equivalentes? Quando é que e como que essa equivalência tem que acontecer? Uma outra situação que a gente tem é equivalência plena. Essa palavrinha aqui é muito importante. O que é equivalência plena? Dois capitais têm equivalência plena quando eles são equivalentes em qualquer data focal. Então, qualquer uma, quer dizer que esse capital 1 e o capital 2, eles são equivalentes se têm equivalência plena se eles são equivalentes na data focal 1, quer dizer, geram o mesmo valor atual, ou então numa data focal 2, ou em qualquer outra que eu quiser colocar aqui nesse meio. Mas quando é que uma equivalência plena, como essa, vai acontecer? Vocês vão ter uma ideia disso através dos exercícios, mas no final teremos um exercício para demonstrar isso aí, ok? Considere dois capitais, 1 e 2, de valores nominais R$1.000 e R$1.560, com vencimentos hoje e daqui a 5 meses, respectivamente, sob uma taxa simples de 10% ao mês. Verifique se são equivalentes nas datas focais 2 e 4. Bom, o que acontece aqui? O que acontece é que, considerando primeiro a data focal 2, vejam que a gente tem o mesmo regime de capitalização, que é simples, na mesma taxa, a gente quer saber se esses valores vão, na mesma data focal, a gente quer saber se eles vão gerar o mesmo valor atual. Será que esse valor atual, ele vai ser o mesmo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Para passar de 1.000 para a data focal, de 0 para a data focal 2, eu preciso multiplicar por 1 mais 0,1 vezes 2. Por que vezes 2? Por que essa aqui foi colocado dessa forma? Porque isso aqui é regime de capitalização simples, não tem potência. Agora, aqui eu vou ter que dividir, porque eu vou voltar no tempo. Que eu estou na data focal 5, eu vou passar para a data focal 2. Então, eu vou dividir por 1 mais 0,1 vezes 3. Assim, o que acontece? Considerando a data focal,
2. O que vai acontecer? Se eu vou passar de 0 para 2, eu tenho que o meu atual 2, da primeira parte, de 0 para 2, a gente tem que vai ser 1000 vezes 1 mais 0,1 vezes 2, e isso vai gerar um valor de 1.200. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa para o segundo capital, que eu vou chamar de B, de 5 para 2. Eu tenho que B2 vai ser igual a 1.560 dividido por 1 mais 0,1 vezes 3. E isso vai gerar os mesmos R$1.200 que a gente conseguiu na primeira parte. Então, o que acontece? A equivalência de capital. Será que essa equivalência que existe na data focal 2 vai existir na data focal 4? Vamos ver o que acontece. Aqui, os dois capitais são equivalentes. Na data focal 2, vejam que na resposta coloca até a data focal, exatamente por essa pergunta. Será que eles vão ser equivalentes na data focal 4? E o que vai acontecer na data focal 4? A gente tem que o A4 vai ser igual. Vou colocar aqui A4. Vai ser igual. Eu vou ter que passar daqui de 0 para 4. Quer dizer que eu tenho que multiplicar por 1 mais 0,1 vezes 4. E aqui eu vou ter que dividir por 1 mais 0,1 vezes 1. Tá certo? Porque eu tenho só que voltar uma data no tempo. Tá certo? Então, a 4 agora vai ser o quê? 1000 vezes 1 mais 0,1 vezes 4, e isso vai ser igual a 1.400. Agora, o que eu preciso fazer? O B4. Quem que vai ser o B4? Vai ser 1.560 dividido por 1 mais 0,1 vezes 1. Isso deu 1.418,18. O que acontece? Esses valores aqui são diferentes. Se eles são diferentes, não há equivalência dos capitais. Quer dizer que foi equivalente na data focal 2, mas não são equivalentes na data focal 4. Então, aqui nós temos a nossa resposta. Os capitais são equivalentes na data focal 2 e não são equivalentes na data focal 4. Quer dizer que não há equivalência plena nos capitais. Tá certo? Vamos ver agora o mesmo tipo de capital, nas mesmas datas focais, mas mudando apenas o regime de capitalização. Nós vamos passar para regime composto. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui é a mesma situação, só que agora nós temos uma capitalização composta. E na capitalização composta, o que vai acontecer? Da data focal 0 para a data focal 2, a gente tem o quê? Que multiplicar por 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. E aqui eu vou multiplicar por... Aliás, eu vou dividir, né?
porque agora eu vou voltar 3 tempos. Então, eu tenho que dividir por 1 mais 0,1 ao cubo. Agora aqui, o que vai acontecer? Na data focal, vamos fazer esse aqui, depois a gente vê o outro. Então, na data focal 2. O que vai acontecer na data focal 2? O nosso A2 vai ser igual a 1000 vezes 1 mais 0,1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1210. O B2 vai ser igual a 1610,51. Ah, mudou esse valor aqui, gente. Aqui também mudou, tá? Aqui é 1610,51. É para poder ficar compatível, senão não daria certo, né? Então, aqui, 1610,51, que dividido por 1 mais 0,1 ao cubo, e isso vai dar exatamente 1210. Agora, o que acontece? Na data focal 4, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 1 mais 0,1 elevado a 1, porque tem um mês, ou um tempo só, que no caso aqui seria um mês. E aqui eu vou ter que multiplicar por 1 mais 0,1, eu tenho 4 meses, então a quarta. Então, o meu A4 vai ser igual a 1000 vezes 1 mais 0,1 a quarta, e isso vai dar 1464,10. E o nosso B4, na data focal 4, então, ele fica 1610,51 dividido por 1 mais 0,1, e é também igual a 1464,10. Coincidência, os dois capitais terem sido iguais, quer dizer, equivalentes nas duas datas focais? Não é coincidência. Existe realmente uma relação com o quê? Com o sistema de capitalização composta. Toda vez que dois capitais são equivalentes no sistema de capitalização composto, eles vão ser equivalentes em qualquer data focal. Não é só numa, não, tá? Então, vamos ver aqui o slide resumo e depois vamos falar de mais um pouquinho sobre essa equivalência. Aqui, na data focal 2, depois na data focal 4, os capitais são equivalentes nas duas datas focais. Gente, olhem bem. Eles são equivalentes nas duas datas focais. Eu aqui posso afirmar que eles têm equivalência plena? Não, não posso. Será que eles vão ser equivalentes na data focal 1, 3, 1,5, 1 mês e meio, 1 mês,4? Será que isso vai ter equivalência? Essa equivalência plena é exatamente isso, ela tem que ser em qualquer data focal. Aqui nós só mostramos para duas, mas a gente vai ver o quê? Que no regime de capitalização simples, nem sempre há equivalência plena de capitais, mas no regime de capitalização composta, se dois capitais são equivalentes em uma data, sempre há equivalência plena, desde que eles sejam equivalentes em alguma data focal. Se você provou para uma, você provou para todas, tá? E é esse o exercício que vocês vão fazer. Mostrar que no sistema de capitalização composta, se dois
capitais são equivalentes numa certa data focal, então esses capitais serão equivalentes em qualquer data focal. Tá certo? É esse o exercício que eu quero que vocês façam. Não é muito difícil de fazer. Tentem fazer, mas esse aqui é um resultado importantíssimo para nós, tá? Até a próxima aula.